Hello, guys. Bom, essa nossa aula eu vou começar corrigindo o dever que foi passado para vocês na semana passada, tá? Para depois a gente dar continuidade no conteúdo. Vamos lá, a gente tem aqui, número 1. Coloque os itens de alimentos do quadro abaixo na categoria correta. Então, aqui eu tenho uma lista de alguns alimentos, tem que ver se ele vai ser substantivo contábil ou incontável, tá? Vamos aqui por ordem. Palavra juice. Juice é suco em português. Quando a gente viu lá na aula anterior, tudo que for referente a líquido vai ser considerado substantivo incontável, porque não tem como eu saber a quantidade certa do meu líquido. Então, juice vai entrar aqui na categoria de substantivo incontável, tá? Temos aqui a nossa primeira resposta. Segunda palavra, cup. Cup significa copo. Dá para indicar quantos copos eu tenho, não tem como? Ó, eu tenho, sei lá, 2 copos de água, 3 copos d'água, ou assim por diante. Então, cup, ele é considerado substantivo contábil. Rice, arroz. Lá na tabela que passei para vocês, está indicando que dentro do quadro de alimentos que são incontáveis, vai entrar o arroz, tá? Apesar da gente ter vários grãos de arroz, seria praticamente impossível de a gente contar grão por grão. Ele vai entrar na categoria de substantivo incontável. Banana. Banana dá para a gente poder contar a quantidade. Meia dúzia de bananas, uma dúzia de bananas e assim por diante. Então, substantivo contábil. Bread, pão. Lembrem que eu tinha falado. Pão, apesar de no Brasil, em português, a gente poderia falar, eu tenho 5 pães aqui no meu café da manhã. No inglês, eles levam o pão como massa. Então, quando eles vão contar o pão, é como se fosse incontável, porque eles vêm pela quantidade de massa. Então, pão, bread, vai entrar na categoria de substantivo incontável. Package, pacote. Posso ter mais de um pacote, não posso? Tenho um pacote, ou eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 pacotes de biscoito, por exemplo. Então, dá para contar a quantidade que eu tenho. Vai ser substantivo contábil. Package. Chocolate. Ele vai ser substantivo incontável, tá? No inglês, o que eles falam? A gente pode contar a quantidade de barras de chocolate que eu tenho, mas o chocolate em si não tem como eu contar, tá? Então, ele vai entrar na categoria de substantivo incontável. Sugar, açúcar, vai ser a mesma ideia lá do arroz. Apesar da gente ter vários grãos de açúcar, é humanamente impossível a gente contar grão por grão. Então, ele vai entrar na categoria de substantivo incontável. Soft drink, soft drink, bebida refrescante. Tudo que for tipo de líquido, de bebida, substantivo incontável, tá? Soft drink, uncountable noun. Candies, doces. Ó, a primeira dica que faz para ver se é substantivo contábil ou incontável. Se o meu substantivo aparecer no plural, se ele está no plural, ele é substantivo contável, tá? Porque no substantivo incontável, nenhum substantivo vai poder estar no plural. Então, se ele aqui está no plural, ele só vai ter um jeito de ter uma resposta. No caso, substantivo contável. Candies, no caso, doces. Coffee. Coffee vai entrar lá na regra do líquido. Tudo que for líquido, substantivo incontável, tá? Biscoito, biscoito. Dá para poder contar quantos biscoitos eu tenho. Vai entrar na categoria de substantivo contável. Biscoitos aqui poderia ser a mesma coisa que cookie, tá? Ou cookies, tanto faz. Ice cream, sorvete. Sorvete vai entrar na categoria de líquido, de certa forma, tá? Então, vai ser substantivo incontável. Não dá para falar quantos sorvetes eu tenho. Posso falar, sei lá, 2 bolas ou 2 porções de sorvete. Aí sim, tá? Mas o sorvete em si é substantivo incontável. Lemon, limão. Limão, eu posso contar quantos limões eu tenho. Contei, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 limões. Então, substantivo contável. Egg, ovo, mesma coisa. Posso ter meia dúzia, uma dúzia e assim por diante. No caso de ovos, substantivo contável. E tea, chá, é líquido. Então, substantivo incontável. Ok? A número 2, o que estava pedindo? Estava pedindo para pegar os substantivos aqui da número 1 e classificar em some, a ou n.
Como é que a gente tem que fazer? Tem até algumas dicas fáceis de responder, tá? Mas vamos uma coisa de cada vez. A expressão some eu posso usar tanto para substantivo contável quanto incontável. Para os substantivos incontáveis, vai ser sempre, no caso, substantivo que estiver no singular. Para substantivos contáveis, vou incluir só os que estiverem no plural, tá? A expressão a e a expressão n, eles servem só para substantivos contáveis, mas que estiverem no singular, porque a e n, eles significam um ou uma, tá? Para indicar uma unidade só. Então, aqui, a e n, substantivo contável para indicar singular, só uma unidade, tá? Qual seria, então, a minha primeira dica para a gente fazer o dever? O some pode ter tanto substantivo contável quanto incontável, tá? Para o a e para o n, não posso ter nenhum substantivo incontável. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar primeiro essa tabela de todos os substantivos incontáveis da número 1 e já colocar aqui direto no some, tá? Porque se é substantivo incontável, só pode usar a expressão some. O a e o n é só para substantivo contável, tá? Então, vamos começar assim, ó. Juice, rice, bread, chocolate, sugar, soft drink, que mais? Coffee, ice cream e tea. Aí agora a gente vai pegar o que sobrou dos substantivos contáveis e ver quais que estão no singular e quais estão no plural. O que estiver no plural, eu sei que só posso usar para o some, porque a e para o n é só substantivo contável no singular. Então, aqui dessa minha tabela dos substantivos contáveis, eu tenho cup, banana, package, candies, biscuit, lemon e egg. Desses substantivos, eu só tenho um que eu estou indicando plural. Aqui, no caso, a palavra candies. Se ele é o único que está no plural, ele vai entrar na categoria do some, tá? Some candies, alguns doces. Tá? Então, aqui fechei já a minha coluna do some. Agora, os que sobraram, vai ou entrar na categoria do a ou do n. Aí vamos relembrar como que a gente usa. Vou usar a expressão a sempre que o meu substantivo começar com uma consoante. Vou usar a expressão n quando o meu substantivo começar com uma vogal. Vamos lá. Cup. Cup, a minha palavra aqui começa com uma consoante, no caso, letra C. Se estou começando com uma consoante, a palavra, vou usar a expressão a, no caso, a cup. Um copo, tá? Banana. Aqui, substantivo. Ele está começando com uma consoante, então a mesma coisa. A banana. Package. Mesma coisa. Meu substantivo está começando com consoante. Vou usar a package. Um pacote. Biscuit. Mesma coisa. Letra B é uma consoante. Vou usar a biscuit. Lemon. Começa com uma consoante. Vou usar a lemon. Aqui, o único que vai entrar na categoria do N vai ser o egg, porque é a única palavra que está começando com uma vogal, tá? N, egg. Era essa a correção do exercício que estava para ser realizado, ok? Bom, agora dando continuidade a esse conteúdo dos substantivos contáveis e incontáveis, se não me engano, na aula passada eu até comentei que, apesar da gente ter visto uma lista enorme de várias categorias de substantivos, na apostila de vocês, eles focam mais na parte dos substantivos referentes a alimentos, tá? Então, essa aula de agora, a gente vai focar mais nos alimentos que a gente utiliza no nosso dia a dia, que aqui é o título da nossa aula. Daily Meals. Daily Meals, no caso, refeições diárias, tá? A gente tem aqui o básico primeiro. Em inglês, as refeições diárias, elas podem levar os seguintes nomes. A gente tem breakfast, que é para representar o café da manhã, lunch, para representar o almoço. Aqui a gente tem que ter cuidado, porque a palavra lunch, se a gente for associar com português, parece que é a palavra lunch, tá? Mas lunch, em inglês, é para se referir a almoço. Dinner, vou usar para me referir ao jantar, e snack para lanche, tá?
Aí aqui eu coloquei algumas imagens só para poder representar. Aqui eu tenho, no caso, o breakfast, o nosso café da manhã. Aqui a figura no meio pode ser tanto o dinner quanto o lunch, tanto o jantar quanto o almoço. Aí vai depender da situação, né, do contexto. E aqui para representar snacks, no caso, lanches. No snacks, lanches, pode entrar tudo que for, por exemplo, pizza, sanduíche, cachorro-quente, tudo que for que a gente substitui o jantar por um lanche, entra nessa categoria, tá? De snack. Aí alguns vocabulários que a gente tem em inglês de alimentos que são assim os mais usados diariamente, tá? Para a gente poder focar um pouquinho melhor. Rice and beans, arroz e feijão, que é o que a gente geralmente come todo dia. Salad, salada. Fish, peixe. Jam, geleia. Cereal, cereal. A escrita é igualzinho em português e em inglês, só muda a nossa pronúncia. Hamburger, hambúrguer. Sandwich, sanduíche. Ham, presunto. Coffee, café. Butter, manteiga. Juice, suco. Spaghetti, espaguete, macarrão, tanto faz. Milk, leite. E cake, bolo. Bom, esses são dos alimentos, de vários alimentos que existem em inglês, mas são assim, os mais básicos e mais adequados, eu diria, para a gente poder usar na nossa aula, que é até mesmo que está sendo utilizado na apostila de vocês. Tá? Então é importante a gente ter em mente um pouquinho desses vocabulários, não que tem que ficar decorando todos eles, até porque com a prática, com o tempo, a gente acaba lembrando de forma automática. Tá? E para o exercício que eu vou postar para vocês, vai ser referente aos alimentos em inglês, tá? Dentro do que a gente viu, para a gente poder classificar também dentro dos substantivos contábeis e incontábeis, que vai ser a atividade que eu vou disponibilizar para vocês lá na Plural, que é super importante que vocês realizem, porque é para poder ter o controle de quem está fazendo os deveres, quem não está, até mesmo para poder avaliar como está o andar do entendimento de vocês na disciplina, tá? Então, realizem sem falta essa atividade para a gente poder dar continuidade no nosso conteúdo. Bye, bye.